Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com o colega Ederson da Gáutica e a gente vai bater um papo aqui sensacional hoje sobre riscos ambientais, sobre NR12. O bicho vai pegar, né? Mas antes de começar, deixa o homem se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar compartilhando esse conteúdo no canal do Nestor Neto, que é um profissional que eu admiro, já acompanho há algum tempo. A minha vida na segurança do trabalho ela é muito recente, porque eu sou da área de desenvolvimento de sistemas, mas eu sou empreendedor e vi uma oportunidade de desenvolver inovações para vocês, prevencionistas, e por isso que há 3 anos eu estou batalhando para conhecer melhor os problemas de vocês e assim levar soluções. E hoje eu tenho um certo conhecimento relacionado a NR12, principalmente, e eu fui desafiado aqui então a responder algumas perguntas e eu espero levar um pouco mais de conhecimento até você. Legal, legal. Mas como é que você caiu nesse mundo mágico aí da NR12? Como é que foi isso? Foi sem querer. A Gáutica ela foi fundada em 2009 e nós, em 2013, participamos da primeira feira, a Mercopar, que já foi, eu acho, uma das maiores feiras do setor metal mecânico de toda a América Latina. E um engenheiro em segurança do trabalho chegou no nosso stand e perguntou: o que vocês fazem? Então um funcionário comentou: nós fazemos sistema sob medida, qualquer coisa. E ele: qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Então ele se apresentou: eu sou engenheiro, trabalho com NR12 e não tem nenhuma solução que resolva de fato os meus problemas para coleta de dados, geração de relatório, inventário de máquinas e tal. E ele nos lançou o desafio. Eu lembro que ele entrou no stand, eu sentei com ele, eu não entendi nada do que ele falou, mas eu tinha uma premissa: eu posso desenvolver qualquer coisa, porque se eu entender como é o input de dados, como os algoritmos, os cálculos são feitos, eu entrego um relatório no final, porque eu fui programado, eu fui trabalhado, né? Eu estudei para isso. E ao decorrer do desenvolvimento do sistema, a gente viu, ali já em 2014, que tinha um mercado carente, nós poderíamos atuar e demos 2 anos de exclusividade para este cliente. Em 2016, então, nós criamos o G-Riscos, que é uma plataforma de serviços online para NR12. Legal, legal. Bom, e me conta aí, dessa alteração que aconteceu na NR12 recente, vocês sentiram alguma mudança? Tiveram que mudar muita coisa no software? Tivemos mudanças, mas a minha análise pessoal é que foi muito bom. Principalmente antes de sair a atualização, o pessoal estava com muito medo, parece que o governo ia acabar com a segurança do trabalho. Quando lançaram, ainda tinha alguns mais conspiratórios falando que estava sendo prejudicado, mas a minha análise é outra. Eu trabalho com software, com tecnologia, eu olho para o futuro. E é inevitável, inegável que a digitalização está entre nós. A gente usa celular, a gente está conectado. Você está em que cidade agora? Eu estou em Caxias do Sul. E nós estamos aqui conversando como se estivéssemos frente a frente. As coisas mudaram, mas a indústria brasileira parou no tempo. Máquinas antigas, métodos antigos, e a nova NR12, ela está mais ligada, mais adequada ao que uma empresa de inovação como nós pretende entregar para o mercado. Documentos digitalizados, mais velocidade no trato dessa informação, porque, por exemplo, a possibilidade hoje do inventário ser uma listagem, ele é muito mais amplo. Isso facilita muito também que a gente coloque mais recursos gráficos, dê uma visão muito mais detalhada de como está o parque fabril. O fato de uma empresa, por exemplo, que tem mais de 1000 máquinas, não precisar imprimir todas essas análises e poder assinar digitalmente e guardar isso em nuvem, e depois com um pouco uma leitura de um QR Code, baixar essa análise, identificar, é um passo que o Brasil está dando para a indústria 4.0. É bom para nós, mas é bom para a empresa proprietária de máquinas, porque ela também passa a poder utilizar de laudos que vêm de máquinas importadas, que antes também era necessário fazer uma adequação, modificava a máquina, perdia a garantia e ia tendo custos sucessivos, inviabilizando muitas vezes o desenvolvimento brasileiro. E quem empreende tem esse compromisso, né? A gente precisa desenvolver as coisas, os negócios. É verdade, né? E o governo, pelo que ele vem falando, ele vem tentando justamente isso, né? Facilitar, simplificar
e fazer com que as normas tenham parâmetros que sejam cumpridos, né? A gente vê, por exemplo, a NR2, que falava sobre inspeção prévia, que nunca Sim, pôde ser cumprida pela exato. baixa quantidade fiscal, e sabendo que esse número só diminui. Então, hoje não dá para cumprir, a menos que você coloque lá trocentos fiscais, que vai onerar a folha, vai gerar mais dívida para o Estado, vai gerar mais imposto para o cidadão. Então, essa tentativa de facilitar, até agora, as mudanças das NRs também têm me agradado muito, né? Mas você falou uma coisa interessante aí, você falou de relatórios de NR12. Quais relatórios de NR12 são realmente obrigatórios hoje? É uma pergunta interessante. Como o Brasil ele é continental, nós temos também que entender que cada estado tem seu CREA e cada fiscal tem uma cabeça. Mas existe alguns critérios básicos quando um fiscal chega numa empresa. Então, pelo que a gente vem aprendendo ao longo destes anos, a primeira questão é entender, o fiscal quer conhecer o parque fabril. Isso daí a gente consegue a partir do inventário de máquinas. O inventário na NR12 antes da reforma, e no artigo 12.153, ele tinha ali o item A e B, C, se não me engano, que já especificava que precisava de 4 informações, queria planta baixa, localização e tal. E a gente trabalhou para resolver essa entrada, esse relatório de entrada. Hoje, por exemplo, já é uma listagem de máquinas, então dá mais liberdade de colocar em formatos mais compatíveis com a gestão da empresa. Então, inventário é um. Qual é o próximo? Depende da maturidade em segurança do trabalho da empresa. Se uma empresa está logo iniciando os seus trabalhos, o fiscal ele vai querer saber o seguinte: ok, estas são as máquinas e eu quero saber qual é o nível de segurança ou a categoria de risco ou a classificação de risco que esse equipamento oferece para o operador em questão. Aí nós temos duas nomenclaturas, que gera bastante polêmica no Brasil, porque a gente já trabalha com o Brasil inteiro, que é, ou afinal de contas, é análise de riscos ou apreciação de riscos. Então muitas pessoas debatem acerca desse tema, mas o relatório basicamente ele é o mesmo. É um relatório que tem a ficha técnica cadastral da máquina, é identificado quantas pessoas estão em interface com ela, quais as operações são feitas e naquela operação qual é o risco. Daí entra em algumas outras discussões que a gente pode tratar também, tá, mas afinal de contas, a máquina ela tem um perigo ou tem um risco? Qual a diferença disso? Isso a gente vai falar mais a seguir. Só que, o que a gente entende hoje se o relatório ele é uma análise e uma apreciação de risco? Se foi cadastrada a máquina, se foram identificados os eventuais riscos, já foi categorizado, recomendado melhorias e feito uma classificação futura, que é mediante aquelas adequações, a máquina de por exemplo, a HRM, que é uma das principais ferramentas de classificação de riscos utilizadas no Brasil hoje. Ela de um 256, que está num risco alto, ele baixa para um risco tipo um risco alto para um risco baixo, que fica no verde, num risco 8. Isso é uma apreciação, porque ele já considera as recomendações, a classificação futura, como que a máquina deveria ficar, que é uma hipótese. Caso não tenha esses dois itens, ele se enquadra dentro de um esquema de informação como uma análise. Ok, então nós temos a listagem, temos a identificação do nível de risco das máquinas, precisa de um outro documento, que é o laudo técnico, que ele comprova a segurança, que é a conformidade. Nesse caso, sempre são profissionais de, mas quem pode fazer isso? Profissionais legalmente habilitados. São engenheiros de segurança do trabalho. Hoje em dia, eu até tenho mais propriedade para falar sobre isso, mas até um arquiteto pode fazer segurança do trabalho, ter habilitação junto ao CREA, emitir uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, inclusive, e trabalhar esses laudos de conformidade. Isso aí também, na internet eu vejo muitas discussões referente a isso. O normal é um engenheiro mecânico, que já tem o conhecimento de causa e para essa área. Mas a gente vê que não é tão claro assim na lei. Ela abre um leque de opções de profissionais que podem fazer isso daí. Então, obrigatório... Até porque, te cortando aí, até porque existe uma confusão muito grande quando se fala de laudo, né,
na segurança do trabalho, porque o pessoal sempre lembra daqueles laudos lá, o LTCAT, o laudo de insalubridade, tem até a questão do laudo ergonômico, que é para ver se a pessoa ficou doente. Então, existe toda uma bagunça, as pessoas querem categorizar todos os laudos Exato. numa caixa só. E não é. E não é bem assim. Você tem vários tipos de laudo diferentes que vão existir para várias situações diferentes. Aí é o profissional da área de segurança que tem que abrir a caixa de ferramenta dele e sacar, né? Qual laudo eu preciso agora, né? Então, isso eu entendo que é o básico. Tu tem um inventário, tu conhece os riscos e tu tem a conformidade, beleza. Mas depois tem outros relatórios que são necessários, mas eu julgo eles como gerenciais, que é um plano de ação. Só que tem fiscal, eu já visitei uma empresa em Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, que ela não estava adequada, mas ela não foi notificada no ato. Ela foi notificada, ela não foi penalizada, ela foi notificada que em 30 dias ela precisava de um plano de ação. É um relatório que não consta na legislação, só que ele é exigido. Diz, faz o seguinte, não está seguro, tudo bem, mas eu quero então que você faça uma análise, você crie um plano de adequação, nem que leve 5 anos para você tornar a sua empresa segura. Só que eu vou, a partir de agora, acompanhar a evolução desse plano para ver o que vocês estão trabalhando. E se porventura tem uma máquina que tem um risco muito alto e ela foi bloqueada, aí já gera uma nova demanda, por exemplo, de um lockout, e tem que ter lá uma sinalização mostrando que aquela máquina não pode operar. E se porventura o empresário negligenciar, ele fica ainda exposto a penalidades, até prisão. Inclusive a gente já viu casos também de notícias de empresários que quiseram reativar máquinas ou simplesmente criar máquinas da sua cabeça para melhorar um processo de qualquer jeito, um processo bastante manual e sem o conhecimento da engenharia. E isso também, obviamente, o que o governo quer? É proteger o operador, que são os funcionários, que são os brasileiros, né? De fato, né? Proteger o operador e garantir para a empresa um modo que ela possa produzir, tendo ali o mínimo de confiança jurídica para isso, né? Hoje, as normas, quando elas são genéricas, você não tem segurança para você fazer gestão. Então, uma das questões é justamente essa, né? Você ter uma norma precisa para facilitar a aplicação de quem está aplicando e dar garantia para o empregador para ele saber o que vai fazer. Porque às vezes o empregador olha para a NR ali através do seu profissional da área de segurança e se vê num ambiente totalmente ambíguo, sem ter exatamente a direção, né? Então, Exato. O objetivo é facilitar. Bom, você falou aí de risco, né? Qual a diferença de uma análise de risco e de uma apreciação de risco? Se você fosse simplificar isso aí, como é que ficaria? Eu diria que se foi levantado o cadastro da máquina, identificado o risco e escolhida uma ferramenta de classificação. Nós, por exemplo, trabalhamos com 4. HRN, que é o Hazard Rating Number, SEAL, que é de severidade bastante utilizada em empresas europeias, porque a gente acompanha, e PLR, Performance Level, NBR 14153. Daí ela é nossa aqui, é nacional, que é a que dá a categoria 1, 2, 3 e 4. Até ali é uma análise. Então, cadastrou, identificou o risco para análise. Agora eu fui além. Eu recomendei o que deve ser feito nesta máquina para que ela eleve a sua segurança e eu já faço um recálculo de classificação de risco para pós-adequação. Isso é uma apreciação. Esse é o entendimento que nós temos. Legal. E o que o profissional da área de segurança pode fazer para que ele possa fazer ali o reconhecimento, a identificação do nível de risco, do grau de risco de uma máquina? Não tem como um profissional que não conhece o chão de fábrica fazer uma análise. Começa por aí. Tem que entender como a operação ocorre. Por quê? A máquina está lá paradinha, bonitinha, ela não tem risco. Ela vai ter risco, ela tem perigos, quando uma pessoa se aproximar dela. Porque pode ser que ela tenha um braço robótico, mecânico, e ele esteja fazendo movimento, e ela entrou dentro da área que esse robô faz o movimento e bate na pessoa e cria um acidente, uma fratura, uma lesão, alguma coisa. Então a gente tem aí uma situação de risco. Então é necessário ter o conhecimento. Tendo esse conhecimento, a NR12 recomenda, por exemplo,
E se uma empresa contrata uma consultoria, que haja o acompanhamento de uma pessoa da empresa, que vá junto na máquina para explicar o procedimento e para aquilo que está sendo dito, que é a utilização do equipamento, se analise, porque nós temos a ISO 12100, que ela lista alguns perigos, perigo mecânico, elétrico, ergonômico, hidráulico, radiação, ruídos e tudo mais, e a partir dali, então, esse profissional legalmente habilitado com entendimento de causa, ele vai verificar assim, ó, aqui tem uma tampa, que é uma parte móvel, ela é fechada, aberta 10 vezes ao dia, então em questão de horas existem 2 pessoas trabalhando aqui e elas estão expostas a esse risco. E o que pode acontecer, afinal de contas, se o risco se concretizar? Vai perder membros pequenos. Então aí já vai dando um norte. E com isso a pessoa vai tomando nota disso. O que acontece no modo manual de classificação de riscos? Além de ter toda essa ótica de ter que identificar, interpretar uma situação, o engenheiro ou analista, que é o técnico que auxilia o engenheiro nesse processo, ele vai ter que recorrer à literatura, que é a NR12, a base dela, né, que é agora da portaria 916, do dia 30 de julho. Ok, o que se aplica para esse caso? Ele vai ter que ler, vai ter que identificar e vai ter que aplicar, e ele vai e volta, e então ele tem a ISO 12100, que já tem toda uma sequência lógica, e ele vai ter que escolher uma ferramenta de categoria. Na hora de categorizar, ele vai ter que identificar o que o cliente dele, que é o pagador, né, da análise, o que ele quer como análise. Porque nós temos casos assim, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tem que ser PLR. Em Minas Gerais, tem que ser SIL. Em São Paulo só se usa HRM. Daí lá no Macapá, Amapá, eles não conhecem nenhuma internacional e é NBR 14153 e eles acreditam que toda a prensa é categoria 4. E daí eu já começo a refletir, não, mas tu não tem categorias pré-concebidas para a máquina porque a segurança é relativa aos sistemas e dispositivos existentes na máquina. E cada fabricante entrega de um jeito. Então pode ter uma prensa categoria 1, porque ela tem duplo acionamento, porque ela tem grade de proteção, ela tem cortina de luz para stop, tem algumas questões ali, né? Então, é necessário estudar para classificar e depois vem a tecnologia, que é o nosso papel, em facilitar também todo esse entendimento. Pô, gostei disso aí, hein? Quais são essas classificações de risco mais usadas no Brasil aí? Quais são essas sopinhas de letrinha que você falou? Profissional de segurança, fica ligado, hein? Mais uma sopinha de letrinha aí, Renato. Assim, para quem quer entrar no mercado, isso aí é uma dica boa, sabe? Primeiro, a análise de risco é bem paga. Nós temos um ticket médio no Brasil de 1.500 por máquina. Então pode ter uma região que tem uma concorrência muito grande que o cara esteja fazendo a 200 pila. Só que tu pega uma região que nem a Amapá, né, o norte do Brasil, que é 3, 4 mil reais uma análise de risco. Beleza. Tá, fechei o negócio, mas eu faço o quê? Bom, eu tenho conhecimento, e eu tenho que entender também qual é a ferramenta de classificação que melhor vai ilustrar o risco daquela máquina ali. E não tem para bater, então a dica é HRN, é Hazard Rate Number, e são 4 tópicos que se avalia, que é o grau de... vamos colocar ali... o grau de severidade, a probabilidade de ocorrência, a quantidade de pessoas expostas. Então, respondendo essas perguntas, existe um cálculo. Então, para quem faz manual, é só pegar o cálculo na internet. Então, cada pergunta tem um peso, se faz um cálculo e se dá uma categoria, e essa categoria ela também tem uma cor correspondente. Se der de tal a tal, o número é tanto. Depois a gente vai colocar um esquema aqui na edição, para que vocês mais ou menos entendam isso daí. É a principal. Só que ocorrem, às vezes, que você vai fechar, Nestor, uma análise lá de 100 máquinas com uma empresa francesa, multinacional, que tem uma filial aqui no Brasil. E essa empresa diz assim, olha, nós utilizamos o inventário desse jeito, com 60 campos, que a gente gosta de relatórios detalhados, e nós não queremos HRM, nós queremos SIL. Então, são casos mais específicos de exigir a SIL de severidade, o PLR de performance level,
E a NBR 14153, eu vejo hoje ela caindo em desuso, só que defendida por alguns fiscais old school, né, que é o pessoal que ainda defende esse modelo. Só que essa globalização, a internacionalização do nosso parque industrial faz com que cada vez mais se recorra a modelos internacionais para você ter um laudo também mais alinhado com o do fabricante das máquinas, porque o Brasil não é um desenvolvedor de tecnologia, né? A gente compra muita tecnologia. E o laudo agora é aceito de fora. E vai ser uma IEC alguma coisa. E como que a gente interpreta isso, né?